Fala aí, quero brilhar hoje de mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Godzilla e Kong e o Novo Império mais uma vez, sobre o segundo trailer que lançou. Vamos estar analisando o trailer aqui. E já de início eu já vou falar, eu não tava com hype pra esse filme, mas esse trailer conseguiu me hypar. O primeiro trailer é horrível, ele é muito ruim. Esse segundo trailer, ele é o que deveria ter sido o primeiro, ele é muito bom. E vamos estar analisando ele aqui. Então, bem, vamos logo já de início aqui. É dito que os titãs são os guardiões da Terra e os primatas gigantes são tinham a função de proteger a humanidade. E isso eles não especificam necessariamente qual primata, então eu acredito que todos os titãs primatas eram de certa forma protetores da humanidade. Tanto os Kongs, que eram protetores dos Sills, como a gente já viu, e a espécie do Scar também provavelmente era protetores de outras civilizações. Então isso é interessante. Nós já tínhamos tido isso no grande vazamento lá, né, de começo de 2023, já tínhamos tido isso daí, mas enfim, tá sendo oficialmente revelado agora. Nós vemos enquanto é dito isso, vemos o Godzilla evoluído quebrando uma ponte. Eu não sei dizer se é uma ponte do Rio de Janeiro, mas enfim, ele quebrou, provavelmente ele quebra uma ponte, a gente vê os olhos dele debaixo d'água, uma cena muito legal. Depois nós temos aí o Kong estendendo a mão e tocando no dedo da Gia, provavelmente depois de ter apanhado, provavelmente por Scar King, ou talvez não, talvez seja alguma cena onde ele estaria triste por não achar uma família, mas eu acredito que seja assim depois dele ter apanhado. Enfim, nós temos essa cena aí, e em seguida nós temos a Gia em alguma sala de aula, algo do tipo, pelo que parece, e começa a nevar. Essa neve pode tanto ser uma visão que ela está tendo, ou pode ser realmente a Era do Gelo começando, né, o Shimoka recriando a Era do Gelo. E o relógio ele dá um problema, e quando dá o problema, a Gia aparenta ter umas visões, o que a gente não consegue dizer se realmente são as visões que ela vai estar tendo nessa cena, ou se são cenas do filme mesmo que foram colocadas no trailer para entender que, como se desse para dar a entender que era visão, mas que talvez não sejam realmente na versão final do filme. Mas o que nós temos nessas cenas é a Gia estendendo a mão, e eu acredito que são cenas que vão estar mais pra frente do filme e são colocadas aqui. Essa da Gia estendendo a mão talvez realmente seja a visão. Enfim, é ela estendendo a mão, e a gente pode ver no reflexo do olho da Gia, nós temos aí a Mothra. Então, enfim, agora nós podemos falar. Já sabíamos há um tempo que a Mothra estaria no filme antes dela ter uma confirmação. Eu tinha feito 2 vídeos especulando o retorno dela, e depois disso já sabíamos que ela estaria no filme, mesmo que não tivesse sido oficialmente revelado, né? Foi por conta de vazamentos e tudo mais. Mas agora finalmente temos aí uma confirmação oficial da Mothra no filme. A gente vê aí no reflexo do olho da Gia, nós temos a Mothra, isso é muito, muito legal. E se essa luz pode ser devido a outra coisa, mas se a gente lembra que a Mothra em King of the Monsters tinha bioluminescência. Ela brilhava principalmente um verde azulado, não um verde água. E nesse filme talvez ela brilhe um amarelo, e por isso seja amarelo as coisas aí, talvez um roxo, vamos ver, o tempo vai dizer. Mas enfim, pode ser que não seja a luz da Mothra mesmo, mas temos aí o retorno da Mothra, isso agora que foi confirmado, isso é muito, muito legal. Depois nós temos cenas que eu já tenho quase certeza que não são visões da Gia, e sim cenas mais pra frente do filme, colocadas aqui para dar a entender que era a visão da Gia, como por exemplo o Burning Godzilla azul. Então vamos lá, vamos relembrar agora um pouco de King of the Monsters. Nós temos o Burning Godzilla. Vale lembrar que o Burning Godzilla ele não atingiu essa forma por causa da Mothra. O Burning Godzilla ele atingiu a forma depois que o Serizawa explodiu a bomba e a bomba encheu o Godzilla de radiação. Na novelização é dito que no começo da batalha em Boston, antes da Mothra morrer mesmo, o Godzilla começou a piscar vermelho, e conforme o tempo passava era mais frequente que ele piscava vermelho até ele ficar na forma Burning por completo. O que acontece é que pode ser que, dependendo da fonte de energia, ele tenha uma forma Burning diferente. Nós temos aí a forma Burning vermelha que vimos em King of the Monsters, e nós já sabíamos da existência da forma Burning azul. Ele tem a forma Burning que ele consegue só com a Mothra, sem outra radiação também, né? A gente vê isso em concept de King of the Monsters. E a gente já tinha também aquela pintura do Godzilla com asas, se aquilo não é um Godzilla alado. As asas são o pulso atômico que a Mothra dá pra ele, a gente vê o pulso atômico com as asas da Mothra em King of the Monsters. Aquilo era um Burning Godzilla azul.
E nós vamos estar vendo o Burning Godzilla azul aqui, isso é muito legal. Talvez essa forma acabe ganhando outro nome, mas por enquanto vamos estar chamando de Burning Godzilla azul. Nós temos ele. Eu pensei que poderia ser um flashback da Batalha Ancestral, justamente daquela pintura lá. Mas não, a gente pode ver que tem uns aviões sobrevoando aí, enfrentando o Godzilla. Então, tá. E depois nós temos uma visão aérea da luta no Rio de Janeiro. Nós temos o Kong contra o Scar King. Em volta do Kong parece uma fonte de energia. Talvez se ele deu um soco com a Beast Glove e cause aquilo, o tempo dirá. E o Scar King ele é gigantesco, a gente pode ver aí uma comparação do tamanho dele com o Kong. E a gente também tem ali o Godzilla evoluído enfrentando o Shimo. E o Shimo é simplesmente imenso. A gente pode ver que o Shimo nas 4 patas, ele tá na altura do Godzilla, ele é muito comprido também, né? E se ele se levantar nas 2 patas, que é provável que vai acontecer, por conta de uma arte aí promocional, então, ele vai ficar enorme, simplesmente enorme. Nós temos mais cenas, como o Frostbite Ice do... Frostbite Blast do Shimo, destruindo o Rio de Janeiro, assim, vários prédios, coisa do tipo. E a Gia diz que ela tá preocupada de ter alguma coisa errada com ela. Eles dizem que tem um sinal, descobriram um novo sinal, a Gia pode sentir. E é algo que tanto o Godzilla e o Kong também, eles mesmos têm medo desse sinal. E depois é dito que não é um sinal, é um chamado de guerra. Bem, e aí nós temos também o Shimo tirando o Frostbite Blast. E só que por causa do brilho do gelo não dá pra ver direito o rosto dele, mas tá aí. E depois a gente vê os olhos do Scar King se transformando nos olhos do Shimo, e parece o desenho das 3 pirâmides do Egito aí. Então isso talvez indique porque que o Godzilla e o Kong acabam indo pro Egito. Talvez a fuga do Scar King da Terra Oca seja num portal que leva pro Egito, que é muito provável que vai acontecer no filme. E a gente também tem aí o Kong olha pra cima e passa uma sombra sobrevoando ele. Essa sombra, muito provavelmente, é a Mothra, certo? Pode ser a Rive também, pode acabar sendo a Rive, pode acabar sendo outra coisa, mas eu acredito que ou é a Rive ou é a Mothra. Temos aí mais do Burning Godzilla azul. E esse trailer ele mostra um pouco mais também da trama humana do que do último, porque o último simplesmente não teve, mas eu ainda tenho a sensação de que a trama humana vai ser só os humanos seguindo para explicar verbalmente a história dos Titãs. Eu acredito que vai ser algo assim. Então a trama humana vai girar em torno da trama dos Titãs. O que pode ser bom, pode ser ruim, vamos ver como vai ser. Se for bem feito, pode dar bom. E esse é um filme que é mais pra diversão mesmo, então se for bem feito, pode dar bom. Temos aí o Kong pulando na entrada pra Terra Oca. E depois nós temos os personagens da Terra Oca, eles tocam em uma parede que ela é mole e a parede parece se congelar, talvez, alguma coisa do tipo, né? Ou emitir um brilho, uma energia, não sei dizer. Eu acredito que essa parede, no caso, seja talvez o casulo da Mothra, o ovo da Mothra, algo do tipo, justamente por ter essa cor meio verde água, assim, a cor da Mothra que tinha em King of the Monsters. Então talvez seja o casulo ou o ovo da Mothra. O Suco, ele aponta provavelmente mostrando pro Kong, eu acredito, a área lá onde tá o Scar King e tudo mais. Parece um tipo de arena com arquibancada, se outros macacos talvez torcendo, ou um tipo de ritual mesmo. E lá tem o Kong, o Suco e outros macacos. E vendo o contexto de ter macacos meio que tipo de torcida ou coisa de ritual, ter macacos lá ao lado de Scar King antes dele pular pra arena, e eles não estão assustados, né? E a gente tem os macacos lá dentro da arena assustados, como o Suco, por exemplo, com medo do Scar. Então, talvez nem todos os macacos sejam escravos do Scar, tenham outros macacos também, e alguns deles sejam sim escravos. Então, eu acredito que vai ser o caso. E nós temos aí o Scar King, ele pula pra arena, e ele ruge pro Kong, e o Kong ruge de volta e parte pra cima. A gente pode ver o Suco assustado, enfim. O Kong ele vai enfrentar o Scar com um machado, e o Scar ele usa o chicote,
e consegue para enfrentar o Kong. E isso daí eu não gosto da Beast Glove, eu já falei várias vezes aqui. Os macacos com as armas primitivas, tipo, esse cara com chicote, o Kong com machado, é simplesmente épico e a Beast Glove muito paia. Mas enfim, ele enfrenta o Scar e a gente pode ver na ponta do chicote do Scar tem um cristal. Eu não vou estar falando o que é esse cristal aqui, mas quem viu os vazamentos sabe o que é. Enfim, ele vai rasgar o braço do Kong, a gente pode ver aí, né? E, enfim, o Scar vai dar provavelmente vai dar uma surra no Kong nessa cena. É muito legal ver o Scar lutando. Essa luta tá muito da hora, muito da hora. Depois a gente tem uma cena estendida, aquela cena do Kong olhando assustado pra alguma coisa, preocupado, né, por alguma coisa que a gente viu no primeiro trailer. Tem aí essa cena estendida. E ele provavelmente tá olhando, pelo menos o trailer dá a entender que ele tá olhando pro Shimo. A gente vê aí, tipo, uma cachoeira de lava e os olhos do Shimo abrindo, né? E depois a gente vê o Kong pegando o machado e tentando se defender do poder de gelo do Shimo. E logo em seguida a gente vê o Rio de Janeiro, né? E da praia saindo um raio de gelo e congelando tudo, criando a nova Era do Gelo. Vemos uns prédios do Rio de Janeiro sendo destruídos e em seguida nós vemos também os personagens na área dos Seals, lá da Terra Oca, que provavelmente estavam já no ritual para acordar a Mothra de volta para se proteger do Scar King. Depois disso, a gente vê para o que o Godzilla estava atirando subatômico, que a gente vê ele atirando subatômico no primeiro trailer. Ele atira em direção a uma pirâmide e o Kong ele está correndo atrás dessa pirâmide, fugindo do subatômico. E vemos aí um pouco da batalha do Kong contra o Godzilla no Egito, que a gente já sabia há um bom tempo que eles iam se enfrentar no Egito, e agora a gente pode ver um pouco dela. Parece ter uma cena do personagem lá trabalhando no que parece ser a Beast Glove, e é dito que fizeram uns aprimoramentos e mostra a Beast Glove, né? E que, por sinal, a Beast Glove realmente tem... dá pra ver uma eletricidade saindo dela. Não sei se vai ser realmente um tipo de referência ao poder elétrico. Mas enfim, não era só coisa do comercial da Playmates. Realmente vai ter esses coisas elétricos na luva. Talvez aquela energia em volta do Kong no comecinho do trailer que a gente viu seja por conta disso. E, enfim, eu já falei, eu acho ridícula essa luva, eu odeio, eu gostaria muito mais que o Kong tivesse próprios poderes elétricos, porque sendo uma coisa feita pelos humanos, nenhuma arma feita pelo Kong, como machado, por exemplo, algo feito pelos humanos, tira totalmente o mérito do Kong, eu acredito, e eu acho isso bem paia. Mas enfim, depois disso nós temos o Kong indo dar um soco no Scar King. A gente pode ver que o Shimo tá lá no cantinho, né, da cena, a carinha e o rabo dele. Enfim, depois que quando corta, a gente pode ver que o Scar King tá segurando o suco, provavelmente pelo pescoço, meio enforcando. E o Kong indo salvar o suco. O Kong dá um socão no Scar King. E isso quebra o dente do Scar King, derruba o dente dele. O que é um dente do tamanho de um carro, inclusive. Eu acho que vai ficar meio com uma referência do Kong se vingar por perder um dente. Eu acredito que vai ser algo assim. Agora a gente vê mais daquela cena do Burning Godzilla azul do começo do trailer enfrentando os aviões, e a gente tem mais contexto do que está acontecendo. Por que o Godzilla está enfrentando humanos dessa vez? E bem, ele parece estar aí atacando uma planta nuclear. Sim, ele parece estar atacando uma planta nuclear, e isso nós também já vimos o que seria também em vazamentos, né? Por que ele está atacando essa planta nuclear? Mas enfim, nós podemos ver ela aí. E isso indica também o porquê que ele tá com tanta energia, né? A gente sabe as coisas que ele fez antes de ir pra planta nuclear e por que ele tá indo pra planta nuclear e tudo mais, enfim. Então é por ele estar atacando essa usina nuclear que seria um dos motivos dele tá burning e porque ele também tá enfrentando os humanos. Temos a Gia aí e algumas coisas que na frente dela, provavelmente pedaços do casulo da Mothra, talvez, enquanto a Mothra tá emergindo. A gente tem o Suco com uma pedra, arremessando a pedra na cabeça de um macaco, e é provável que isso seja porque ele tinha uma pedra como acessório no brinquedo ele tem uma pedra como acessório no brinquedo da Playmates. E depois disso nós temos aí também
o Scar ele enrola um chicote em volta de um prédio, quebra o pedaço do prédio e joga na direção do Kong. O Kong ele dá um soco ao Beast Glove destruindo esse prédio. E o trailer acaba com a cara do Kong aí e o Godzilla e o Kong rugindo pra cima no Egito em frente à Esfinge. A cena que a gente tinha visto há 2 dias atrás. Eu acredito que nessa cena, eles editaram essa cena pra tirar a Mothra dela. Eu acredito que sim, a Mothra esteja nessa cena, porque, bem, eu já falei, né, da Esfinge, a gente sabe que vazou a imagem da Fosfera, que, enfim, a Mothra, ela sempre foi pra estar no filme, aí depois eles trocaram pela Fosfera, mas eles voltaram atrás e trouxeram a Mothra de volta. E na imagem que vazou da Fosfera, ela estava em cima da Esfinge. Então por isso eu já pensei que a Mothra estaria aí. E algo parecido que fizeram um trailer de Homem-Aranha, que tinha os 3 Homem-Aranhas e eles editaram para tirar 2 deles da cena. Eu acho que sim, a Mothra provavelmente tá nessa cena, só que foi editada para ser tirada dela, eu acredito. Talvez não, mas eu acho que é isso. Mas enfim, isso é tudo que eu consegui analisar sobre esse trailer, que eu consegui achar detalhes meio escondidinhos, coisa do tipo. Mas enfim, foi um trailer que conseguiu me hypar, depois de tanto tempo que eu não tinha hype pra esse filme. O primeiro trailer não me hypou. Enfim, eu não tava com hype pra esse filme. Eu achava que ele ia ser o pior do Monsterverse. Eu não duvido que seja ainda, mas eu acredito que agora ele vai ser melhor que Godzilla vs Kong, que vai continuar como o pior do Monsterverse. Mas vamos ver como vai ser. Eu realmente espero acabar gostando muito desse filme. Eu dei uma hypadinha com esse trailer, não vou mentir, e eu espero muito gostar do filme. E eu espero estar errado pelas coisas que estão me desanimando. Mas enfim, demais é isso. O servidor do Discord nosso vai estar aí na descrição pra quem quiser entrar. E se você quiser ver também, minhas redes sociais vão estar na descrição se você quiser entrar em contato comigo. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Falou!